Como investir em 2022 da melhor maneira possível? A gente tem um cenário de inflação subindo, bolsa subindo, Selic subindo, dólar caindo. Mas e aí? Como que a gente pode fazer para investir da melhor maneira o nosso dinheiro? Então esse vídeo está dividido em três partes principais. Primeiro, a gente vai falar sobre como está o cenário macroeconômico atual. Segundo, nós vamos falar quais são os impactos disso tudo que está acontecendo nos investimentos de renda fixa e nas ações de vários setores diferentes. E por fim, eu vou te falar como se posicionar da melhor maneira possível em cada um desses cenários. Você está investindo em renda fixa, em ações, como fazer isso da melhor maneira possível para você tentar melhorar um pouco a rentabilidade de sua carteira também. Então, sem mais delongas, deixe seu like aí embaixo e bora pro vídeo. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Sturch, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e pra gente ir direto ao ponto nesse vídeo, vamos falar rapidamente como está o cenário macro aqui no Brasil, né? Então eu separei aqui 4 pontos principais pra gente comentar, vou aprofundar em cada um deles também. Primeiro, a gente tem uma abertura da curva de juros, ou seja, a taxa de juros está subindo ao longo do tempo por conta de uma pressão inflacionária. Segundo, temos fluxo estrangeiro entrando forte aqui no Brasil. Os gringos estão entrando com dinheiro aqui, nós vamos falar quais são as consequências disso também. Terceiro, o real está apreciando frente ao dólar, ou seja, o dólar está desvalorizando frente ao real. E por fim, a bolsa está subindo. E como esse mundo macro é muito complexo, cada uma das variáveis impacta uma nas outras. Então a gente vai falar aqui rapidamente qual que é essa relação entre elas. Primeiro, qual que é a relação, por exemplo, da inflação com a taxa de juros, né? A gente tem um cenário de um IPCA acumulado só em 2022 de 3,20% e um IPCA acumulado numa alta de 11,3% nos últimos 12 meses. E as duas altas da inflação que eu mencionei aqui, elas estão acima da expectativa do mercado e são a maior alta desde outubro de 2003. E aí a consequência disso é que o mercado está esperando que, dada essa inflação acima do esperado, isso tudo vai forçar o Banco Central a elevar a taxa de juros, aumentar a taxa Selic por mais tempo para tentar conter a inflação. Já tem um vídeo aqui no canal que eu explico qual que é essa relação da taxa Selic com a inflação, enfim, como que isso acontece, né? Para você subir a taxa Selic e conter a inflação. Se você quiser, eu vou deixar o link aqui na descrição também. Mas basicamente a gente está tendo uma abertura da curva de juros. Ou seja, nesse gráfico você consegue ver aí na tela, você consegue perceber que para cada um dos vencimentos, a expectativa do mercado hoje é que a taxa Selic seja maior do que a expectativa era 90 dias atrás, por exemplo. Então o mercado está subindo essa expectativa da taxa Selic justamente por conta dessa pressão inflacionária. E aí a gente tem também quais são as consequências disso aqui na nossa economia, né? Basicamente, a principal consequência que a gente vai ter é que os gringos vão começar a trazer dinheiro para cá. Os gringos vão começar a investir dinheiro aqui no Brasil de volta. Porque se lá nos Estados Unidos, por exemplo, a gente está com um juros real, por exemplo, de menos 1%, menos 2%, se a gente pega o retorno dos títulos públicos e subtrai a inflação, aqui no Brasil a gente já tem um cenário muito diferente. A gente já tem um juros real, por exemplo, de 5%, 6%, que faz o Brasil só perder para a Rússia no retorno real. Ou seja, os gringos já começam a identificar que começa a fazer sentido correr esse risco no Brasil para receber aquela rentabilidade que o Brasil está pagando. O segundo ponto para a gente comentar é que o fluxo estrangeiro na Bolsa de Valores aqui no Brasil também está aumentando. Só em 2022 os gringos já colocaram na Bolsa 60 bilhões de reais. Ou seja, se tem alguém comprando, significa que tem alguém vendendo. E quem está vendendo? Justamente os brasileiros. Por quê? Os brasileiros também estão identificando, igual os gringos, quando a gente falou no último tópico, que está valendo mais a pena colocar o dinheiro em renda fixa porque a taxa Selic está subindo. Eles estão tirando dinheiro da Bolsa para colocar na renda fixa. Porque pensa, antes a gente tinha uma taxa Selic de 2% ao ano, agora a gente tem uma taxa Selic de, no momento que eu gravo esse vídeo, de 12% ao ano, com expectativa que deve subir um pouquinho mais ainda nos próximos meses. Compensa muito mais para o brasileiro não correr esse risco de colocar o dinheiro na Bolsa de Valores, porque é natural do brasileiro, né? É cultural ser rentista, não querer correr muito risco, então é melhor deixar o dinheiro ali rendendo 12% ao ano na renda fixa do que arriscar esse capital na Bolsa de Valores. Então o que está acontecendo é esse movimento de sair da Bolsa para vir para a renda fixa. Sem contar também o cenário de eleições, essa incerteza que a gente está vivendo faz as pessoas terem um pouco de pé atrás de colocar de fato o dinheiro na bolsa, não saber exatamente o que vai acontecer. Mas é muito importante lembrar também que, igual nesse gráfico que você está vendo aí, historicamente, períodos eleitorais não têm um impacto muito relevante na Bolsa de Valores. Foca sempre no longo prazo, que a Bolsa de Valores tende a se valorizar também. Terceiro ponto que a gente vai falar aqui no cenário macro é sobre o câmbio, e para a gente falar sobre isso, a gente precisa dar um passo atrás e explicar um pouco do cenário de alta das commodities no mundo inteiro. Se a gente pegar esse gráfico do CRB Index, é o índice que mede o preço das commodities no mundo, ele já subiu 34,37% desde o início de 2022. Ou seja, olhando esse gráfico, é visível o impacto que a Rússia causou no mundo inteiro quando invadiu a Ucrânia lá em 25 de fevereiro. Como consequência, por conta dessa redução da oferta global das commodities no mundo inteiro, a gente teve uma elevação dos preços, principalmente de soja, ferro e petróleo, que impactam muito aqui no Brasil. O preço do barril de petróleo atingiu a maior alta, o maior valor
valor desde 2012 e como a soja e o trigo representam mais de 50% das exportações aqui no Brasil, o câmbio acabou se beneficiando demais. E além disso, diferentemente do último ciclo de alta das commodities, hoje o Brasil é um exportador líquido de petróleo, que também influenciou no câmbio, que hoje a gente já tem uma desvalorização de 17,5% só em 2022, e no momento que eu gravo esse vídeo ele está cotado em 4,69. O quarto ponto que a gente vai falar é sobre a bolsa subindo, né? Como a maioria das empresas brasileiras que exportam commodities estão listadas na bolsa de valores, elas têm um peso enorme no índice, igual nesse gráfico que vocês estão vendo aí, o câmbio subiu e o Ibovespa dolarizado também subiu. Só em 2022 foi uma alta de 34,8%, ou seja, os gringos acertaram ao entrar na bolsa aqui no Brasil. Além de ganhar na valorização da bolsa, eles também estão ganhando na valorização do câmbio. Sem contar também que grande parte das ações que eles compraram foram ações de commodities. E igual a gente pode ver nessa tabela aí, elas estão entre aqueles setores que mais se valorizaram esse ano, ou seja, eles acertaram em cheio até então. Beleza, então depois de falar tudo isso, todos esses termos complexos, valorização disso e daquilo, vamos ver como que isso tudo impacta nos seus investimentos. Quais são os impactos disso tudo que a gente falou na renda fixa, quais são os impactos na renda variável, nas ações e por aí vai. Primeiro, na renda fixa, a gente pode dividir a renda fixa em três partes diferentes, né? Aquelas pré-fixadas, pós-fixadas e as atreladas à inflação. Se a gente está falando das pré-fixadas, a gente sabe que uma elevação das taxas de juros, igual a gente está vendo agora, vai impactar negativamente o preço dos títulos. Ou seja, você vai sofrer uma marcação a mercado negativa e pode ser que, se você quiser vender antes do vencimento, você tenha um prejuízo. Por outro lado, com a inflação aumentando, títulos atrelados à inflação, como por exemplo o Tesouro IPCA, são interessantes para você conseguir ter um retorno legal acima da inflação do período também. E por fim, os títulos pós-fixados, aqueles que vão render, por exemplo, 100% de CDI ou Tesouro Selic, que vai render a Selic, são interessantes porque com a Selic subindo, o retorno nominal desses títulos também vai aumentar, vai acompanhar essa alta das taxas de juros. Já quando a gente está falando dos impactos nas ações, a gente pode dividir em dois tipos de impactos também, né? A elevação da taxa de juros e também a inflação. Quando a gente está falando das taxas de juros, a primeira parte que a gente pode falar aqui, um setor que se beneficia muito dessa elevação da taxa de juros é o setor bancário. Na verdade, o banco ganha dinheiro em todos os cenários, né? Mas com a alta da taxa de juros, os bancos tendem a ganhar mais dinheiro também, porque o spread bancário acaba aumentando, mas a gente precisa tomar cuidado também com a inadimplência, porque os empréstimos que os bancos estão fazendo começam a ficar mais caros, e se eles estão mais caros, corre risco do cliente não conseguir pagar. Então, por mais que ele comece a ganhar mais dinheiro, também tem um risco um pouco maior ali por conta dessa inadimplência. O segundo tipo de empresa que a gente pode comentar aqui são aquelas empresas de alto crescimento. Por quê? Basicamente, uma elevação na taxa de juros impacta negativamente o valor de todas as empresas na bolsa, mas principalmente aquelas que são empresas de alto crescimento, porque elas têm uma grande parte do seu valor lá no longo prazo. Então, uma elevação na taxa de juros faz o valor intrínseco dessas empresas reduzirem, então por isso que as empresas de alto crescimento, as small caps, estão sofrendo muito ultimamente. E justamente por elas estarem apanhando muito na bolsa, pode começar a fazer sentido ter uma oportunidade ali de médio e longo prazo. Quando a gente está falando da alta da inflação, os principais impactos que isso pode causar são naquelas empresas de varejo e de commodities. No caso das empresas de varejo, uma inflação elevada, uma alta dos preços acaba dificultando um pouco a empresa de vender, né? Porque se está mais caro, as pessoas consomem menos. E se elas consomem menos, é menos receita, menos lucro, e as empresas acabam sendo penalizadas. E como a gente tem um pouco dessa incerteza em relação à inflação dos próximos meses e dos próximos anos, pode ser que as empresas continuem sendo penalizadas um pouco ainda no curto e médio prazo. Já no caso das commodities, a inflação das commodities, a alta dos preços dessas matérias-primas acabam impactando positivamente essas empresas, porque como elas estão exportando, se o preço aumenta, o preço de venda também acaba aumentando, então a receita delas, principalmente impactada pelo dólar também, acaba aumentando. E por outro lado também, as empresas que usam essas matérias-primas como insumos para produzir alguma coisa, por exemplo, Ambev e M. Dias Branco, são empresas que vão ser impactadas negativamente porque o custo dessas empresas acaba aumentando. Dito tudo isso, como se posicionar nesse atual cenário? Vamos lá, primeiro na renda fixa, depois nas ações. Na renda fixa, hoje eu prefiro me posicionar naqueles títulos pós-fixados e nos atrelados à inflação para aproveitar esse movimento de alta da inflação e da Selic. Porque por mais que os pré-fixados estejam pagando um retorno nominal interessante hoje, a gente não sabe ainda se a Selic vai continuar subindo por muito tempo, se a inflação vai continuar descontrolada por muito tempo, e essa inflação pode acabar corroendo todo o nosso ganho real se a gente investisse num pré-fixado. Então, na minha opinião, vale mais a pena hoje, nesse cenário atual, investir um pouco mais em pós-fixado
e em atrelados à inflação. Pensando na Bolsa Brasileira, quais são algumas ações, alguns setores que podem se beneficiar muito desse cenário atual, considerando no momento que a gente está gravando esse vídeo? Primeiro, aquelas empresas small caps. Por mais que elas estejam sofrendo um pouco mais com esse cenário de juros, inflação, a gente já está começando a ver um pouco a retomada delas. O segundo setor são aquelas empresas exportadoras de commodities, porque elas ainda estão no movimento de tendência de alta, mas é importante analisar e ficar bem de olho até quando que vale a pena manter elas em carteira, porque elas já subiram bastante. Depois nós temos os bancos, que conseguem se beneficiar em todos os cenários econômicos, tanto de alta de Selic quanto de queda de Selic, e no último trimestre também apresentaram um resultado bem interessante. Um outro tipo de investimento que sempre vale a pena você fazer, até mesmo para diversificar um pouco sua carteira, reduzir um pouco do seu risco e se expor ao seu patrimônio a outras moedas, é investir, por exemplo, na bolsa lá dos Estados Unidos. Ou seja, você pode comprar ETFs direto aqui na bolsa do Brasil, como o IVVB11, que você vai se expor às 500 maiores empresas do mundo negociadas lá nos Estados Unidos, vai dolarizar um pouco sua carteira também e vai reduzir um pouco do risco país aqui, principalmente pensando em época de eleição agora também, né? Então investir em ações lá nos Estados Unidos sempre uma boa opção. Mas lembrando que isso tudo que eu tô falando nesse vídeo aqui é com base no cenário atual, que acaba sendo uma visão um pouco mais de curto prazo também, com base no que tá acontecendo agora. Se esse cenário que a gente falou lá no início do vídeo começar a mudar, por exemplo, se a gente começar a ver um cenário de queda da taxa de juros, se a curva de juros começa a fechar, aí o cenário já muda um pouco. O que a gente pode fazer? Na renda fixa, por exemplo, se a curva de juros começa a fechar, passa a ser interessante a gente começar a prefixar os nossos investimentos, porque com a taxa Selic caindo, os preços dos títulos começam a valorizar, ou seja, você ganha na marcação a mercado. Já na Bolsa Brasileira começa a fazer sentido você comprar, por exemplo, empresas small caps, empresas de varejo e também de utilities, porque com a queda da taxa de juros, o custo de capital dessas empresas reduz e também o valor presente dos fluxos de caixa futuro daquela empresa também aumenta. Ou seja, isso tudo faz as ações se valorizarem, né? O valor intrínseco das ações aumenta e, consequentemente, elas tendem a subir na bolsa. Bom, como vocês devem saber, a gente não pode dar recomendações públicas aqui de ações específicas para você investir, mas se você quiser ter essa recomendação, uma carteira recomendada, sugiro assinar a Suno Research no link que está aqui na descrição. Tem 15% de desconto para vocês, meus seguidores, até o final desse mês, então vai lá e aproveita. E se você quiser aprender como analisar essas ações da melhor forma possível, vou deixar o link aqui do meu curso também para você aprender e tomar essas decisões por conta própria. Pode fazer sentido para você de acordo com os seus objetivos, enfim, aquilo que você prefere, ou pegar uma carteira recomendada ou aprender a tomar as decisões por conta própria. Todas são válidas, vou deixar o link aqui embaixo dos dois. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like e assiste algum desses outros dois que eu tô deixando aí para você. Um grande abraço e bora enriquecer.